feito é melhor que perfeito. Bom, vou cumprir meu prazo, vou entregar e dane-se a qualidade daquilo que eu vou entregar. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos nesse nosso programa sobre personal branding, tema que é a paixão da minha vida nesses últimos 20 e poucos anos. E a ideia é que a gente possa fazer diferentes reflexões aqui sobre carreira, sobre desempenho na carreira, sobre realização pessoal e essencialmente sobre olhares de marca, né? Sobre olhares, diferentes perspectivas do branding aplicado às pessoas. E o tema que eu trago hoje aqui para você, para mim, é muito especial, cotidiano, né? Mas que eu sinto que toca a quase todos nós em diferentes carreiras, em diferentes lugares. O efeito danoso de uma frase que a gente ouve repetida por aí o tempo todo, que é: o feito é melhor do que o perfeito. Eu compreendo a visão da frase, eu consigo compreender o objetivo da frase, mas o que acontece nesses momentos é que a gente acabou não pensando muito, a imensa maioria das pessoas não pensa muito sobre essa frase, e eu arrisco dizer, e eu respeito posições contrárias, mas eu arrisco dizer que talvez tenha sido uma das frases mais repetidas nesses nossos últimos tempos, num tempo de muita pressa, num tempo de querer fazer as coisas do jeito que dá, e uma das frases que mais causou estragos nesses últimos tempos na qualidade dos serviços. Sabe por quê? Porque muita gente pegou a frase como uma espécie assim de grande desculpa para qualquer coisa. Então, desculpa para entregar serviço sofrível, né? De fazer entregas medíocres, de fazer entregas medianas, de entregar do jeito que dá para entregar. Então, muita gente, e eu já presenciei, talvez você tenha presenciado isso, que já entra no mundo corporativo, que já entra nas reuniões dizendo o seguinte: olha, pessoal, feito é melhor que perfeito, né? Então, ou seja, já está antecipando que vai fazer uma entrega sofrível e que vai se esconder atrás dessa capa, atrás desse conceito, dizendo: bom, o feito é melhor que perfeito. E antes que você brigue comigo, né, e que diga que eu sou um desinformado, eu quero dizer o seguinte: que eu compreendo a frase, entendo, é uma frase contemporânea, e é uma frase que atende, que combate particularmente uma praga nas nossas vidas, que é o perfeccionismo, e que muitas vezes nos faz levar, eu já caí nessa armadilha, de querer fazer tão bem feito, e que passa o tempo, e que vai, e que a gente não consegue entregar porque a gente perdeu completamente o timing daquele projeto. Eu sou escritor, tenho 3 livros publicados, e eu sei que livro é uma coisa assim. A gente quer buscar a perfeição daquela frase, daquele parágrafo, e a gente começa a entrar numa paranoia de mexer em todos os capítulos depois que a gente está lá no final do livro, e a gente entra nessa e não sai mais. Então, a frase, essencialmente, vem dos métodos ágeis, né? Vem da ideia de poder colocar no mercado aquilo que precisa ser colocado naquele momento, às vezes até de forma beta, de forma aberta, para que ele possa ser transformado, que ele possa ser ajustado, que ele possa ser aperfeiçoado, que ele possa ser melhorado, né, aplicado ao mercado. E eu entendo tudo isso. Agora, a imensa maioria das pessoas que nunca passou por perto de alguma squad, ou de entender o que era a metodologia ágil, tomou essa frase, e essa frase caiu de forma assim justa, perfeita, para fazer uma entrega qualquer do jeito que dá. E aí eu queria que você começasse a olhar o dano causado por esse conceito, aplicado dessa forma que a gente vê por aí, para as nossas marcas pessoais e para as nossas carreiras. Então eu queria que você imaginasse por um minuto que aqueles ícones, né, da humanidade tivessem pensado sempre dessa forma. Imagina se Mozart, né, nas suas composições, pensasse: bom, feito é melhor que perfeito, eu vou fazer e vou tocar, vou fazer de qualquer jeito. Se Einstein pensasse dessa forma, se o Leonardo da Vinci pensasse dessa forma: feito é melhor que perfeito, vamos tocar do jeito que dá para tocar.
Mas se você não está convencido ainda dessa representação, eu queria que você trouxesse para o cotidiano de profissionais bastante comuns que a gente se relaciona todo dia aqui, como médico, advogado, dentista, projetista, e que você pensasse na casa que você está construindo nesse momento e que o arquiteto fosse adepto dessa ideia do feito é melhor que perfeito. Bom, vou cumprir meu prazo, vou entregar e dane-se a qualidade daquilo que eu vou entregar. Pense no projetista daquela ponte que você conhece, gigantesca, que vai sustentar milhares e milhares de carros passando por ela. Imagina se esses projetistas pensassem o seguinte: bom, feito é melhor que perfeito. Imagina os projetistas do próximo foguete da SpaceX. Imaginem os projetistas que estão fazendo agora os carros com drones, se pensassem dessa forma. Imaginem o médico, o seu dentista, o seu cirurgião plástico e as pessoas à volta de você pensando dessa forma e compreendendo que feito simplesmente é melhor do que perfeito. Agora pense, imagine uma situação onde você vai fazer a sua cirurgia tão esperada e naquele momento especial que você está sendo sedado, você escutasse, entrando no bloco cirúrgico, o médico falando para o outro médico auxiliar, dizendo o seguinte: não, vamos tocar do jeito que dá, porque feito é melhor do que perfeito. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ter um médico que fosse adepto do conceito do feito é melhor que perfeito. Eu adoraria estar na mão de um profissional obcecado pela perfeição e que pudesse dizer o seguinte: eu vou dar o meu melhor para te curar e para te deixar perfeito. E eu queria que a gente fechasse esse nosso pensamento aqui com a ideia das marcas pessoais. Eu respeito todo mundo que concorda com a ideia do feito é melhor que perfeito, mas a minha defesa aqui é que a imensa maioria das pessoas nunca passou por perto de um projeto que exija isso, mas que simplesmente foi envolvida, né, por essa neurose que a gente tem, né, de fazer o tempo da entrega ser muito mais importante do que a própria entrega. Quando a gente leva isso para os serviços em geral, a gente só acrescenta mais mediocridade a um mundo que já é cheio de mediocridade que a gente não aguenta mais. E o que eu queria deixar a reflexão para vocês aqui é de que marcas pessoais vencedoras, aquilo que eu chamo no meu primeiro livro assim de as estrelas do segmento, aquelas marcas pessoais que fazem diferença nos seus mercados, nos seus segmentos, que a gente respeita, que a gente acredita que são a referência para todos nós. Essas marcas fazem muita diferença porque elas acreditam na busca do perfeito. Mas não é uma busca do perfeito simplesmente para ser um perfeccionista, de ficar burilando aquilo até a eternidade. Não. É uma busca do perfeito como uma espécie de atitude de vida. É a mesma atitude de vida que eu penso na busca da excelência. A excelência a gente não vai conseguir nunca chegar ao estado realmente da excelência, porque excelência é um horizonte móvel. Quanto mais a gente se aproxima daquele horizonte, mais esse horizonte fica distante. Então, para mim, a busca do perfeito, entre aspas aqui, é essa atitude da vida, de querer fazer melhor, né? De não se limitar às circunstâncias daquele momento, de lutar contra as suas próprias barreiras, de ser inconformista com a sua própria realidade, de buscar um pouco mais, de querer sair da média. Esse é o traço das marcas pessoais vencedoras. Esse é o traço que diferencia profissionais do mesmo nível técnico dentro das grandes corporações. Aquele que não se conforma, aquele que não se limita, aquele que tem a busca da excelência como uma atitude de vida, e aquele outro que se conforma e diz: não dá para fazer melhor, então tá aqui, vou entregar do jeito que dá. E aí talvez caiba a frase: feito é melhor que perfeito. Pense nisso. Veja se faz sentido para você e nós nos encontramos no nosso próximo programa aqui para mais uma reflexão sobre marcas pessoais. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta no meu Instagram, arthur.bender. E a gente se encontra na próxima semana. Até mais!